Você sabe o que é acúmulo de função? Acúmulo de função acontece quando o funcionário soma mais de uma atividade e responsabilidades do que aquelas que competem ao seu cargo, bem como um excesso que não havia sido previamente discutido e acordado antes da assinatura do contrato de trabalho. E muitas pessoas querem saber, né, o que é o acúmulo de função, o que a CLT diz sobre o acúmulo de função, quais são as situações que são consideradas como tal, como provar também esse acúmulo de função e as diferenças entre o acúmulo de função e o desvio de função, né? Agora eu vou contar para vocês no final desse vídeo quais são os mitos e verdades do acúmulo de função. Quer saber mais? Se fosse você, assistiria até o fim. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar a notificação do sininho para eu te explicar direitinho tudo isso, tá bom? E tem nosso WhatsApp também, onde você pode fazer perguntas e interagir com a gente. Bom, vamos lá. Acúmulo de função, gente, acontece quando um trabalhador, além das atividades para as quais ele foi contratado, ele desempenha outras funções extras sem receber a remuneração adicional. Você pode ter acúmulo de função, isso não é proibido, desde que você seja remunerado por isso. O espírito da coisa funciona assim, olha, imagina que você tem ali um restaurante, você tem que ter ali o cozinheiro e o garçom. Aí você é contratado como cozinheiro, só que no final das contas você também está servindo. Você faz a comida, corre, vai lá, serve na mesa, volta, termina aquela que está fazendo. Aquela correria tremenda, né? É possível isso? É possível, você pode ser contratado. Olha, você vai cozinhar e vai servir. Tá? Beleza, foi contratado, já tem a remuneração para isso. Mas a partir do momento que a empresa tem uma economia por não ter dois profissionais, ela tem que te pagar um adicional pelo fato de você estar fazendo uma função daquilo que ela está economizando. É bom para os dois, né? Mas quando é só para a empresa e você tem um acúmulo de função, aí você pode exigir os seus direitos em relação a esse acúmulo, né? Então, para a gente definir quando é considerado um acúmulo de função, ocorre quando o empregado é obrigado a exercer tarefas que fogem de suas atribuições originais sem um reajuste salarial. Por exemplo, um recepcionista que também precisa realizar serviços administrativos. Um vendedor que, além das vendas, deve gerenciar o estoque da empresa. Então, você percebe, no primeiro cenário, o recepcionista recepciona e o serviço administrativo faz o administrativo. Você faz as duas coisas, tem que ter um plus salarial. Se você é vendedor, vende e também tem que controlar o estoque, você pode fazer isso? Pode, desde que você tenha um plus salarial. Então, é direito do trabalhador, né, desde que comprove que teve um acúmulo de função, um adicional salarial, que pode variar de acordo com a combinação, de acordo com o que for definido, e se for o caso, chegar nas vias de fato, de acordo com o que for decidido no processo judicial. Não há, na verdade, um percentual fixo por lei, mas os tribunais costumam conceder aí um acréscimo entre 10% e 40% sobre o salário do trabalhador, dependendo da complexidade do volume de trabalho acumulado, né? Então, pra você ter uma ideia, existe aí um plus salarial variando de 10% a 40%, segundo as decisões da justiça, né? Cada caso é um caso, precisa ser analisado, né? E como você faz a prova desse acúmulo de função do trabalho? Você tem que, por exemplo, a descrição do cargo na carteira de trabalho ou no contrato de trabalho. Tem o CBO também, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Você pode usar testemunhos para mostrar que você está fazendo um trabalho acumulado, e-mails, documentos ou mensagens que indiquem exigências feitas pelo empregador também servem de base, né? Só que você tem que tomar um cuidado, né, porque acúmulo de função é diferente de desvio de função. O acúmulo ocorre quando o empregado exerce múltiplas funções sem um ajuste salarial. Já o desvio de função acontece quando o trabalhador é contratado para uma função, mas acaba exercendo outra completamente diferente. Você não faz algo a mais, você faz algo diferente, né? Olha dois exemplos que dá para você. Um exemplo de acúmulo de função, um motorista que também tem que fazer entregas, né? Ele vai lá e tem que descer e entregar. Então você está colocando duas atividades numa só. O desvio de função é um auxiliar administrativo que passa a atuar como gerente, sem promoção ou reajuste salarial. Então, são coisas diferentes. Eu disse para você
que tinha alguns mitos e verdades, né? Então vamos lá, olha só. É mito ou verdade? Responde para mim aí. Todo trabalhador que faz algo além do contrato tem direito a um adicional? Isso é mito, viu? Porque pequenas atividades extras podem ser normais dentro do contexto de trabalho. O empregador pode exigir funções extras sem aumentar o salário? Mito. Se houver excesso de desvio de função contratada, o trabalhador pode exigir sim uma compensação. Tá? O que é verdade? Olha só essa verdade. Testemunhas e provas documentais ajudam a comprovar o acúmulo de função. Isso é verdade, tá bom? Olha, tem mais um mito aqui, ó. Acúmulo de função só vale se estiver no contrato. Mesmo sem cláusula específica, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o direito do trabalhador. Então, atenta a esses detalhes aqui, né? Porque isso tudo pode ajudar você nos seus direitos trabalhistas, né? Para ter mais informação, eu sempre peço para que as pessoas entrem em contato com a gente, né? E na descrição do vídeo, a gente sempre coloca um texto relacionado com o conteúdo. Então, você pode ir aqui na descrição do vídeo ou usar o nosso WhatsApp que está aí na sua tela, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.